que logo depois que ele foi ordenado e foi para Wittenberg fazer o doutorado em teologia bíblica, ele enfrentou um caso de um menino que tinha se matado, e aí como é que ele vai justificar? E não era permitido nem a celebração do velório, tampouco do enterro. O que ele fez? Ele diz que Deus perdoou os pecados. Também Lutero era brincadeira. Diz que Deus perdoou os pecados, ele faz o enterro, o velório, e diz que a criança era tão criança que deve ter sido o demônio. Mas como Neemias não estava nem aí para o demônio, ele deu uma entrevista num jornal na época, já no início da década de 70, dizendo assim: se nós analisarmos formalmente o que é um suicídio, como na Idade Média se dizia, alguém que deliberadamente sabe os meios que vão utilizar para alcançar um fim único, que é tirar a sua vida. Ele dizia: se for assim, então Jesus foi suicida. Nem mesmo Maria. Se formalmente isso é um suicídio, por que não, no Getsemane, tendo um espaço para fugir, ele preferiu pedir até para que o Pai afastasse o cálice, mas que não se fizesse a sua vontade, mas que ele fosse tragado pela morte, escolhendo a morte como fim da sua vida por amor à humanidade. E o Neemias diz a seguinte observação na entrevista: muitas tradições têm suicidas como seres nobres, e a gente desconsidera motivos para analisar dados objetivos destacados dos seus percursos. Aqui na igreja, como nós não vamos ter acesso aos motivos, pelo menos nós não vamos apedrejar familiares de pessoas que um dia sofreram. Suicidas. Tema meio polêmico, ninguém fala disso, né? Faz mal, toda religião odeia suicídio. E não só odeia suicídio, como não gosta familiar, e começa a expandir, não vou dizer as tradições, mas tradições antigas expandiam o ato do suicida por 7 gerações. 7 gerações, ou seja, você vai ser marcado 7 gerações porque seu irmão se matou. Outra questão que ele enfrenta quando está em Copacabana, ele começa a enfrentar os militares. Tinham generais na igreja dele. E alguns jovens eram caricaturados como terroristas, porque é assim que a gente faz. Se a gente odeia alguém que não segue ou que resiste a um poder hegemônico de cunho político e muitas vezes religioso, o rótulo é terrorista. E o que ele faz? Coloca dentro da casa dele, muitos moram com ele, escondidos. Mas ele faz uma outra coisa: vai à Ilha Grande visitar e celebrar a Eucaristia com os presos. E mais outra coisa, ele dialoga com os militares. E eu, quando estava escrevendo um livrinho sobre ele, que não saiu do Jonas, mas não dele, eu perguntei: por que você dialogava com os militares? Ele falou assim: para não incorrer no mesmo erro deles. Porque o diálogo tem que ser restrito com os algozes e com os perseguidos. Mas ele sai dali excluído e vai para a igreja presbiteriana da Betesda, onde fiquei com ele até a morte dele. Cria a igreja, que é uma igreja totalmente ecumênica, com símbolos ecumênicos, com o projeto de um arquiteto que era judeu e com a bênção do Joseph Homer, que era um bispo, Dom Jaime com certeza conhece, que foi o grande braço direito de Dom Eugênio Salles, que não pôde ir no dia, mas mandou o Dom Joseph Homer, que por sinal eu tive com ele, fui aluno dele de seminário. Esteve lá naquela igreja. Mas Neemias disse que aprendeu ali, nesse momento, as outras necessidades de transformação, para que o amor fosse mais forte, como diz a expressão hoje, que está na igreja que ele criou. O lema que ele criou é: o amor acima da verdade e da justiça. Para que o amor fosse mais forte do que as verdades doutrinárias e do que as justiças sectárias, que muitas vezes só justificam racionalmente não a nossa necessidade de libertação do outro, mas a necessidade de oprimir o outro com uma roupagem racional para mascarar o nosso ressentimento. Ora, o Neemias disse uma coisa interessante, que em 1997 chega um casal de gays, líder de um grupo gay lá no Rio de Janeiro, o maior grupo gay do Rio de Janeiro, e fala: pastor, a gente se ama. A gente se ama, né? As pessoas acham que gays não se amam, mas eles se amam. A caricatura que não, eles são pervertidos, mas eles se amam. A gente se ama e nenhum religioso quer dar uma bênção. Você poderia abençoar o nosso amor, porque nós já compramos nosso apartamento? E o Neemias falou: e agora, né? E agora? Nós somos o país que mais mata homossexuais no mundo. Ganhamos nos últimos 3 anos dos Estados Unidos e do México,
que contabilizam os seus crimes por ódio, mas nós brasileiros não contabilizamos nesse caso. Nós batemos, nos últimos 3 anos, esses 2 países. No Rio de Janeiro, na Farm de Amoedo, quando passou, em 2002, uma passeata de libertação dos gays no dia da consciência, da consciência gay, como é que é o nome? Orgulho Gay, a consciência, dia do Orgulho Gay, que é 28 de junho, eles passaram na proximidade de um grupo que a gente chama de Pit Boys, lutadores e tal, estava com barra de ferro. Eles agrediram em 2002 5 pessoas, 2 mulheres e 2 homens, porque eles eram gays, muito, então eles são um inferno, mas bateram, porque eles fazem tão mal sendo gays, então bateram. O que aconteceu? Um gay revidou jogando uma pedra, mas jogou uma pedra, o outro caiu, o gay que estava apanhando se tornou réu e foi condenado. Nosso país mata homossexuais. E não começa nesses atos, começa historicamente na sua moral e na sua justiça, no seu código civil, que não reconhece direito nenhum, por mais que o país seja laico. Nós odiamos gays e ele abençoa o casal gay. Obviamente que mais da metade dos membros da igreja foram embora. E logo depois ele acha que aquilo foi tão pesado que me chamou para a gente celebrar todos os anos o dia do orgulho gay. A gente celebrou. Em 2001 ele deu a bênção na parada gay. Em 2002 ele não pôde. No dia que o Brasil foi pentacampeão e o Chico Xavier desencarnou, faleceu e tal, eu fui no lugar do Neemias e estive lá. Eu adorei aquilo, muito legal. Eles me abraçam, alegres, gay é isso, alegria. Foram muito felizes. Eu, uma pessoa do candomblé, demos uma bênção linda, depois me agarraram. Eu falei, não tem problema, minha mãe estava lá. E até hoje, todas as igrejas de cunho libertário, ou então as igrejas inclusivas no Rio de Janeiro e em São Paulo, foram criadas por intermédio do pensamento do pastor Neemias Mariei. Igreja Metropolitana Cristã, que veio dos Estados Unidos, no Brasil. Nós cedemos, eu cedi minha túnica, Neemias cedeu a igreja, nós celebramos com eles a ordenação dos primeiros pastores dessa comunidade aqui no Brasil. Nós ajudamos a fundar a igreja contemporânea, que era de um deles, que saiu e começou. Hoje a igreja tem em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Aliás, o movimento gay não só deu o Oscar gay pro Neemias Mariei, que é chamado Triângulo Rosa, que era a marca que os nazistas botavam nos gays, porque era um triângulo rosa, rosa, gay, caricatura, gay, rosa, triângulo. Ele ganhou pelo grupo gay da Bahia, de Luiz Motti, um antropólogo, grande Luiz Motti, que foi religioso, ganhou esse título e ele foi considerado o religioso que mais auxiliou o movimento gay no Brasil. Mas ele começou a ver outra coisa, que começaram a ir pessoas de outras religiões com mais frequência. Umbandistas iam lá, espíritas iam lá. Como é que você vai justificar diálogos reais com outros religiosos que não são religiosos da sua religião, são de outras religiões? A gente diz isso na teologia, ecumenismo. São de tradições diversas da mesma religião, não tem diálogo. Como é que a gente vai dialogar com pessoas que não têm raízes semelhantes à nossa? Neemias dizia uma coisa interessante, que foi esse o maior confronto da vida dele. Como dialogar? Porque o ecumenismo geralmente é um bimonólogo, narcísico. Eu procuro o católico. Vamos ver o que a gente pensa de igual? Para a gente poder se abraçar, hein? Vamos ver o que a gente pensa igual. Santíssima Trindade, mesma coisa. Virgindade de Maria, não, mais ou menos, mas também tem uma parte. Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, também pensamos, a gente pode se abraçar, hein? Mas e com o candomblecista quieto? E aí, como é que fica? A gente tem que buscar algum ponto comum. Se não tiver ponto comum, a gente não se abraça. Em outras palavras, esse é o ecumenismo histórico. Narcisismo. O outro é um espelho para que eu veja algo através dele que é meu. Eu não falo com o outro, eu falo comigo no outro. Sempre projeções. Ou monólogos coletivos, que aí juntam vários, aí todo mundo só vê a mesma coisa um no outro. Na verdade são réplicas de si mesmo, é uma coisa bonita. Não, historicamente é pior ainda. O ecumenismo que nós temos hoje, esse ecumenismo vem do século XIX protestante. A palavra é antiga, que os gregos já usavam. A igreja
antes de separar entre ocidentais e orientais já usavam, mas era com outros fins. Ecumenismo começa com essa ideia de diálogo entre tradições da mesma religião, século XIX, com as missões protestantes na África. Olha que bonito. Só que eles chegavam em tribos diferentes, aí ficavam aqui, batistas, aí falavam, Jesus, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o céu. Aí chegava o metodista, não, você tem que aceitar dessa forma. Aí chegava o luterano, aí chegava o presbiteriano. Aí as tribos começaram a ficar nervosas. Espera aí, como é que é isso, cara? Cada um chega um camarada aqui e fala para mim, um pastor, fala que eu tenho que aceitar de uma forma e não da outra. E aí eles fizeram uma reunião. Poxa, eles estavam com interesse puramente religioso, né, financiado pela Grã-Bretanha, com interesses comerciais, puramente de Deus. Então eles chegam e fazem o seguinte: vamos homogeneizar o discurso. Aí temos que ser iguais. Como? O que tem de igual você? Neemias dizia isso, que se há diálogo, não podemos nos preocupar com pontos do outro que se identifiquem com os nossos. 2 textos que ele usava: Jesus, que cura o servo do centurião romano. O centurião romano, ele nunca falou: centurião, vem cá, meu amigo, o que você acredita? Eu acredito em Yahvé, em Adonai. Então eu vou te curar, porque você acredita em alguma coisa igual a mim. Não, ele fala que a fé dele salvou. E a cananeia, que eram chamadas pelos judeus contemporâneos de Jesus de cães. Eles não gostavam de cananeus, né? Dá para perceber, mas o que ele falava? Ele começa testando e depois fala: nunca vi tamanha fé como esta em Israel. Não pergunta um ponto da sua crença. O Neemias dizia que esses 2 textos mostravam que um ecumenismo é um diálogo com a alteridade por ela mesma, sem buscar fixidez nas nossas identidades, e sendo passíveis de nós sofrermos transformações, porque o outro nos invade e nos transforma e nos acrescenta, e que o ecumenismo nosso é medroso, é covarde, é um ecumenismo baseado no medo. Eu entro em contato com o outro, mas tão protegido no meu castelo que quando ele me invade, eu já o julgo, condeno e me afasto, porque ele me transforma, e o outro é sempre uma ameaça contra a minha identidade rígida, dogmática e intolerante. Por isso é que nós gostamos do ecumenismo, temos um vício que o Neemias não gostava: falar bem da tolerância, que nada mais é que um ódio bem administrado. Eu te tolero, né, meu amigo? Mas por fim, 2 questões que eu acho interessantes: Neemias e ecumenismo, que é o tema. É que o Neemias começou a ver que depois das dores dos familiares gays, no Brasil, metade dos homossexuais que se assumem tentam se matar. Pegando os 100% dos religiosos homossexuais, pesquisa da UNB diz que 75% tentam se matar. Vocês têm que ser tão libertos na sua religião que quando eles assumem: vou me matar, é tão bom. 70%, quando ele disse que viu aquela dor, a primeira coisa que ele disse que mudou na vida dele é que não podemos mais dialogar no ecumenismo entre religiosos, porque religiosos são rótulos. Eu sou de chamar, mas eu sou protestante, hein? Eu quero que vocês me chamem aqui de reverendo, que é o nome que o presbiteriano dá. Agora não, tem os pastores que é apóstolo, passou de pastor para reverendo, reverendo apóstolo. Eu estou quase querendo ser Nosso Senhor, porque só tem Maria, Jesus, e eu seria o terceiro. Mas é uma coisa séria esse título, muito sério. Mas a gente gosta disso. Fulano espírita, hein? Fulano espírita. Eu sempre peço para me anunciar assim: Alexandre Marques Cabral, que é pastor lá na comunidade dos pastores. Aqui eu sou pastor de ninguém, eu quero ser amigo. Pastor não, para quê? Geralmente a relação hierárquica, o pastor doa, mas quem recebe não pode ter o mesmo movimento. Neemias dizia uma coisa engraçada, que no lugar do pastorado há amizade. Dia 20 de julho é o dia do amigo. Qual é a igreja que tem como data litúrgica, hein? Comemoramos dia da Bíblia, dia da Reforma Protestante, dia de São Francisco, que a gente comemora lá na igreja, dia de São Francisco, dia de São Pedro, São Paulo, todo mundo, a galera inteira que a gente comemora. Mas e dia da amizade? O cristianismo minou no século V a amizade, porque a amizade tem troca e ela é horizontal, não é vertical. Como é que fica o sistema de castas sacerdotal, quando a gente sempre valoriza a Madre Teresa, que ela se doou? Mas para quem? Para quem que ela se doou? Qual é o nome? Não tem nome. É um amor que anonimiza quem recebe. Nós cristãos tornamos anônimos todos aqueles que nós amamos, porque o que importa é amar sem o rosto singular que o outro é, porque nós não nos interessamos por singularidades, mas por caricaturas de amor, quando nós ofuscamos o rosto do outro, para que o nosso amor seja maior do que a presença singular com o nome próprio que o outro é.
Neemias dizia isso, que é preciso acabar com o ecumenismo entre religiões, para alcançarmos o ecumenismo entre criaturas humanas e as outras criaturas não humanas que fazem parte do ser que nós somos. Temos que acabar com esse ecumenismo. Esse aqui é meu amigo Valdemar. Ele é astrólogo, mas astrólogo Valdemar já começa a ser um rótulo que me distancia da singularidade que ele é. O amor busca singulares, e não formas, e não formas, e não formatações. Neemias chegou ao final da vida, mostrando que ele mesmo havia desconstruído o ecumenismo pelo qual ele trabalhou há tanto tempo. O ecumenismo tem que ser entre seres singulares, que se chamam, diz a Bíblia, pelo nome. Eu acho que depois que Neemias morreu, janeiro de 2007, as últimas palavras dele talvez sejam significativas para todos nós. Ele disse assim, eu fui o último a falar com ele, ele ainda estava inconsciente um dia, com a oxigenação pulmonar muito precária, e eu chamava ele de pai seráfico, como os franciscanos do século XIII chamavam São Francisco, e ele me chamava de Siddhartha. Ainda bem que não era Buda, porque era o Siddhartha antes do Buda, porque eu sou totalmente ignorante, burra, besta, mas ele me chamava de Siddhartha com aquele sotaque dele, e eu falei assim, o meu pai seráfico, já sabia que ele ia morrer, já estava na cara, os médicos